Um dos setores profissionais que mais sofreram com a pandemia foi o setor de artes e principalmente o setor de teatro, que se viu, né, de repente sem poder apresentar, sem poder fazer espetáculos e sem qualquer outra fonte de renda que pudesse dar sustentação aos artistas. Então esse é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você pode curtir o nosso programa, mandar mensagem para nós, sugerir temas, sugerir convidados para a gente debater aqui. Hoje nós vamos falar de teatro, né? De teatro. De um modo geral, não só durante a pandemia, mas vamos falar o que é teatro, né, com dois grandes teatrólogos que estão aqui conosco, teatrólogos ativos, né, que estão atuando aí na nossa cidade, o Douglas Calazans, que é produtor e ator. Obrigado, Douglas, pela presença, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e estar aqui falando sobre esse tema tão importante para a cultura e para a inclusão das pessoas na sociedade, né? Que é de fato o teatro. Ok. E o José Mário de Araújo, que é ator, é produtor também, né? Ator, obrigado. Eu que agradeço, imagina esse convite. Zé Mário. Zé, todo José vira Zé. Zé Mário. Eu que obrigado pela presença, muito boa noite. Então, o teatro sofreu muito mesmo durante a pandemia? Como é que vocês fizeram durante a pandemia para sobreviver? Não fizemos, né? Na verdade, a gente precisa que não fizemos, né? Não foi feito o teatro, né? Certo. A gente precisou... Nem as redes sociais? Então, é isso que nesse sentido que eu ia falar. Não fizemos o teatro, o presencial, na estrutura, na caixa cênica, né, do teatro. A gente fez live, eu usei o quintal da minha casa para fazer live, para colocar cenário e fazer um espetáculo, transmitir um espetáculo para o pessoal. Outros amigos da área do teatro também fizeram muitas atividades, usar a criatividade mais do que a gente já usa, né? Porque o pessoal do teatro está tendo que usar a criatividade, mas foi e ainda é uma fase muito complicada. Mas não rendeu bilheteria, né? Esse tipo de atividade. Não. A gente... E o Douglas, o que você fez, Douglas? Nós aproveitamos, num certo sentido, para produzir um espetáculo, né? Com o tempo. Mas com certeza assim, a área foi bastante prejudicada, porque mesmo com live, mesmo com a internet, teatro foi feito para ser ao vivo. Né? Não é a mesma coisa você assistir o teatro por uma live do que você estar dentro de um teatro ali, vendo a caixa cênica e vendo aquilo acontecer. Então nós também temos uma escola, nossa companhia tem uma escola de artes. Qual é a sua companhia? A CIA Caminharte. CIA, companhia... CIA, né, de companhia Caminharte. Caminharte, isso. A gente tem uma escola de artes aqui no Parque Amazônia, em Goiânia, e nós temos as aulas lá, nós tivemos que adaptar todas as aulas para o online, o que acabou não sendo tão produtivo quanto é o presencial, e os espetáculos nós estávamos a ponto de estrear, nós tivemos que dar uma reduzida, né? E continuamos com todas as limitações de ensaios com máscaras e distanciamento e tudo aquilo. Quando foi possível, a gente voltou a ensaiar, mas realmente apertou bastante, principalmente na questão financeira, porque todas as fontes de renda estavam as que não estavam paralisadas estavam prejudicadas. Essas ajudas do governo aí ajudaram vocês? Vocês receberam alguma coisa dos governos? Sim, eu peguei os projetos, né, a Lei Aldir Blanc, que foi muito importante, que é uma lei emergencial, ela veio com esse caráter de lei emergencial, que agora, graças a Deus, ela virou uma lei permanente, e pelo menos até 2027 ela é uma lei permanente. Durante a pandemia, o que me salvou, eu posso dizer que o que me salvou foi a Lei Aldir Blanc, com projetos que eu atualmente estou morando em Trindade. Então porque a Lei Aldir Blanc teve os municipais, né, e os estaduais. Eu participei de projetos municipais, que foi que me deu uma segurada. Assim. Conseguiu sobreviver e felizmente nós temos um ator vivo ainda. Graças a Deus. E continue vivo, bem vivo. Continue vivo, né? E você, como é que Nós também fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc, agora no final do ano passado, né? Na Aldir Blanc, fomos contemplados com um projeto e isso nos ajudou bastante também a
a continuar com o trabalho. E também nós tivemos a isenção para a estreia de um espetáculo, a isenção da taxa do teatro, que pela retomada cultural do governo de Goiás, da taxa do Teatro Goiânia, que também nos ajudou bastante. Conseguimos ali estrear, assim que começou a retornar o teatro ali com 50%. Pois é, com o retorno agora, então vocês já voltaram a fazer espetáculos ao vivo. Ao vivo não, presencialmente. Sim. Isso. No caso da Cia Caminhar, nós já retornamos, né? Estamos até com a temporada no teatro no centro de Goiânia, o Carlos Moreira, com o espetáculo O Reino das Caixas Mágicas. Peraí, você estava me explicando aqui um pouco antes de começar nosso programa, que esse teatro, como é que chama o teatro? Carlos Moreira. Carlos Moreira é aquele ali da Rua do Lazer, Rua Isso. 8, onde funcionava o cinema, salvo engano, Casablanca. Isso. Há muitos anos, né, que eu ia lá namorar dentro do cinema lá, Casablanca, né? Isso. A gente ia pro cinema para namorar, né? Sem Isso. saber do filme, né? E aí nós estamos em cartaz lá agora com esse espetáculo, um espetáculo musical infantil, O Reino das Caixas Mágicas, adaptação do livro Você é Meu, do Max Lucado. Reino das Caixas Magnas. O Reino das Caixas Reino Mágicas. das Caixas Magnas. Mágicas. Mágicas? Isso, Reino das Tá, Caixas as crianças Mágicas. aí devem saber de que se trata, com certeza. É uma adaptação do livro Você é Meu, do Max Lucado. Né? E a gente está lá, estamos em cartaz com esse desafio, porque o teatro, apesar de já estar voltando, continua-se com os desafios, principalmente na nossa cidade. Os desafios de se manter um espetáculo em cartaz. Tá. Né? E o Zemar, o que você está fazendo, Zemar? Então, além de ator, eu sou contador de história. Eu ok. tenho um personagem chamado Zé do Conto, quem quiser conhecer, inclusive, @Zé do Conto no Instagram. Ah, é? Então, eu fazia muita apresentação em escolas, em eventos. Veio a pandemia, fiquei só nas lives. E a pandemia, se a gente pode ver um lado positivo também, é a questão que eu comecei a fazer produção cênica no Brasileiro online. Eu consegui estudar, fazer muitos cursos no online. E hoje Brasileiro França é que fica no setor Isso. universitário, né? É faço. uma instituição do Estado. Isso, exatamente. É gratuito. É uma escola de artes, É né? uma escola de O arte. que você faz lá? Eu faço produção cênica. Ah, ok. Produtor Você cultural. você é produtor cênico do Brasileiro França. Não, eu estou estudando, eu faço Tá um curso de estudando, né? graduação. Você faz o curso lá. de graduação de ok. produção. Ok. E aí agora que eu estou voltando com contação de história em escolas, em eventos. Estou agora Mas essas historinhas você inventa ou são histórias conhecidas aí? Tem história conhecida, tem história que a gente acaba tendo que inventar. É? É tudo típico. História para família, história para criança. História boa é aquela história que todo mundo Mas pode é a ouvir. história que você conta sozinho. Sozinho. Sem interagir com ninguém? Sozinho, eu e... Tipo Rolando Boldrin, assim? Nossa, Rolando Boldrin é um deus nessa área. Eu tenho ele... Nossa, ele é uma referência, assim... Até arrepio de falar dele, porque a gente tem que valorizar esses Não, grandes realmente, contadores ele é um de grande história. ator, né? Ele Ele trabalhou na Vera Cruz, lá Sim. com o Mazzaropi, né? Mazzaropi. Ele atuou em cinema, em vários filmes, né? E também em teatro, né? Sim, eu lembro, eu era bem pequenininho, eu lembro de assistir o programa dele só para ver as histórias que ele contava no final do programa, ele finalizava sempre com uma história. Certo. Mas eu tenho um personagem chamado Zé do Conto, que aí tem todo um figurino, e aí ok. sou eu sozinho, com o público e Deus, né? Nós vamos voltar a falar do Zé do Conto. Agora, assim, vamos aqui. Douglas Calazans. Você tem parente radialista? Não. Não? Porque Não. eu já conheci um radialista chamado não sei o que, Calazans. Mas vamos lá. Qual é o conceito de teatro para vocês? Como é que vocês definem o teatro? Porque você falou assim, o teatro é presencial, ele é no palco, é dentro do teatro. Mas a gente vê muitos artistas da Globo, de outros canais de televisão, às vezes do cinema, que atua também no teatro, né? A gente vê aí Marcos Nanini, que atua também no teatro, e tantos outros, né? Qual é a diferença? O que define o teatro, propriamente dito? O teatro enquanto atividade, né? Não enquanto casa de espetáculo. Eu acredito que o teatro é você conseguir contar uma história através de uma interpretação, né, ali dentro, no palco, e que aquele negócio de não tem volta, sabe? Não tem volta, você começou a contar aquela história ali, é o ao vivo, está acontecendo, e isso exige do ator uma série de ferramentas que é diferente da televisão, do cinema, porque quando você fala de teatro, você fala de algo que é no ao vivo, agora foi e é uma vez. No teatro você só tem uma chance para acertar. Já na televisão, no cinema não, você tem outra chance, além de ser uma arte muito expressiva,
né? O ator de teatro, até a atuação do teatro para a atuação da câmera é totalmente diferente. Porque no teatro você tem que é tudo maior, é tudo de uma forma muito mais expressiva. Não tem corta, né? Não tem corta. Não é luz, tem... câmera, ação, aí corta. Não tem corta. Começou, vai. Então, né? no teatro, todas as nossas ações tendem a ser maiores do que uma ação normal. Mas é verdade que fica alguém atrás da cortina dando cola pro ator que tá na... Pra não esquecer o roteiro? Eu não sei disso. Não deveria, né? O ator tem que decorar o roteiro e pronto, acabou. Mas também vocês ensaiam a exaustão, né? Eu até vejo a questão do teatro, que é uma arte muito mais antiga do que a TV, que o cinema, né? A TV e o cinema são caminhos que surgiram muitos anos depois, né? A gente vem desde a Grécia. E o teatro é isso que o Douglas falou, é o momento, é a catarse que o público vai ter. Só aquele público que está ali que vai ter aquele momento, né? Só ali, naquele lugar. E eu acredito muito que, um erro pensar isso, mas eu acredito que ator que é ator, ele tem que passar pelo teatro, sabe? Ele tem que pisar num palco, ele tem que estar ali, frente a frente com o público. Perfeito. Porque... Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar, vamos retomar esses assuntos. Nós temos muito tempo. Nosso programa são 4 blocos, mais ou menos do tamanho desse primeiro aqui, certo? Então a gente já volta, vamos ver também sobre como produzir uma peça de teatro e vários outros aspectos ligados à atividade teatral. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de teatro. Nós estamos falando de teatro com o Douglas Calazans e com o José Mário de Araújo. Eles que são, vou chamá-los, eles são atores, mas são teatrólogos, podemos dizer assim, né? Porque são estudiosos também do teatro, não é isso? Correto. Por falar em estudar teatro, assim, vocês já falaram das características, né, do teatro em relação à TV, em relação ao cinema. Agora, que tipos de teatro existe? Eu vejo que você está fazendo uma peça infantil, né? Então tem o teatro infantil. Tem outros tipos de teatro? Tem teatro de fantoche? Tem? Tem. Como o é que teatro vocês fantoche entra como teatro de bonecos ou formas animadas. Tem teatro musical, tem teatro clássico, tem o teatro romântico, tem teatro que o pessoal chama de teatro para adulto. A ópera é uma peça de teatro também? É um espetáculo. Ah, ok. E o que a pessoa tem que providenciar, sei lá, para montar uma peça de teatro? Para montar uma peça de teatro? Para produzir a peça de teatro? Fazer com que ela aconteça? Isso. Vou falar. A gente precisa ter produção, né? Eu imagino que tem que ter todo um planejamento, um ensaio, treinamento, essas coisas, tudo, e depois toda uma programação de apresentação também. Sim. Como é que é isso? Bom, vou falar da nossa prática. Geralmente a gente começa pensando em uma história, em uma mensagem, em algo que a gente queira fazer chegar até o público, né? E daí, então, a gente desenvolve primeiramente o texto, que é ali onde vai acontecer. Pode ser uma adaptação, pode ser um texto original, um autoral, pode ser uma remontagem. E ali naquele texto é onde vai discorrer a história, onde vai ter os personagens, as falas dos personagens. É o que a gente chamaria de roteiro. O que chamaria de roteiro no cinema, por exemplo. E ali naquele texto você tem ali todas tudo isso, a história, os personagens. E aí a gente precisa dos atores que vão dar vida àquela história, né? Essa é a função do ator, dar vida àquele personagem, viver aquele personagem de acordo com o que está na cabeça do dramaturgo e do diretor do espetáculo, né? E aí você precisa dos atores. Nesse momento você precisa, depois que você tem os atores, começar o trabalho de preparação. Paralelo a isso, você precisa produzir todo o conceito da criação daquele mundo, daquela história. O cenário, a indumentária toda, os figurinos, né? No nosso caso, que é teatro musical, produção das músicas, né? Fazer as músicas, criar as músicas, ensaiar a banda. E aí você tem todo esse projeto de pré-produção e a produção. E, claro, bastante ensaio para que cada ator dê vida e viva realmente o personagem que foi ali projetado. E aí, quando você tem todas essas peças montadas, você tem um espetáculo pronto para ser apresentado. Na produção também, não só cenografia, mas você tem a iluminação, você tem toda uma equipe de profissionais
que estão além do palco também, porque não é só o que está no palco, é que estão além do palco, nas coxias, fazendo toda a mágica do teatro acontecer. O cara que joga fumaça, o sujeito que, sei lá, o que é que faz? O soprador não tem, o soprador. Na verdade, a equipe ela é desde o bilheteiro, né? Isso. É desde quem está recebendo Desde quem vende o ingresso, exatamente. Né? Divulga o evento e tudo, né? Tudo. É uma grande equipe, né? E teatro, ninguém faz teatro sozinho. Não. Então, desde o começo tem um produtor ali que já está... Os caras que chegam, montam o som, monta, né? Toda a parte de sonorização, luz, de iluminação. Porque a iluminação do teatro também é especial, ela é específica para a peça, ela faz parte da cenografia. Sim, né? com certeza. A iluminação é poderosa para te dar os ambientes, para fazer a plateia ter sensações, visualizar a cena. Então, tudo é um trabalho artístico de muitas mãos, né? Muitas mãos mesmo, trabalhando ali na construção daquele mundo, daquela história. Tá, mas como é que fica o Zé Mar que atua sozinho? Não é para eu atuar sozinho que eu não tenho ajudantes, não. Eu tenho uma equipe que ajuda. Quando eu vou para um teatro, eu necessito de um iluminador, tem o pessoal que cuida da cenografia, tem o bilheteiro, tem toda essa equipe. Quando eu vou para a escola, eu preciso da ajuda dos professores, preciso da ajuda da equipe da escola. Né? Acho que sozinho a gente nunca faz nada. Mas você conta a história para criança, é isso? Conto para criança, conto para família, conto para quem quiser ouvir. E as suas histórias faz rir ou faz chorar? Ou... Faz pensar. Faz pensar? Faz pensar. Como é que é uma história sua? É possível você contar uma historinha aqui agora para pensar? Agora aqui? Pode ser. Você consegue concentrar assim rapidamente para contar uma história? Vamos lá. A gente se vira nos 30. Qual é que você vai contar para nós? O nome da história no final da história. No final da história. No final da então história. Vamos lá. Olha para a câmera 2 e mete o pau então. Vamos lá então. Era uma vez, numa cidade, lá no interior da Índia. Lá no interior da Índia. E a Índia é cheia de gurus e sábios. E nessa cidade, era uma cidade que estava ficando assim muito chata. Porque nessa cidade, todas as pessoas eram muito ocupadas, tinham horários, estavam com a agenda cheia, não tinham tempo para conversar, para falar com os amigos, com a família. Todo mundo andava para um lado e para o outro, acelerado, apressados. Não paravam para conversar. Um certo dia, um senhor de mais ou menos uns 70 anos de idade, ele parou, olhou aquelas pessoas que andavam para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, com responsabilidades, não podiam parar, e pensou o seguinte: eu sei histórias de cor e salteado. Então, no dia seguinte, ele pegou um banquinho, colocou no meio da praça principal da cidade e começou a contar histórias. Ele sentava no banquinho e todo dia contava histórias. As pessoas paravam para ouvir as histórias dele, mas logo em seguida já saíam. E todo dia, esse senhor pegava o banquinho, colocava no meio da praça e contava belíssimas histórias. O tempo foi passando, as pessoas pararam de prestar atenção nas histórias e foram saindo. Até que um belo dia, esse senhor estava contando uma bela fábula, quando um menino de mais ou menos uns 7 anos, falou o seguinte: ô tio, por que o senhor está aí contando história? Não tem ninguém vendo? E esse senhor disse o seguinte: antes eu contava histórias pensando em mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. E assim é o fim da história chamada O Contador de Histórias. Muito bem, parabéns aí. Uma degustação aí, né? Isso, um pequeno uma amostra, aperitivozinho da sua atuação. Ok. Você tem um espetáculo musical infantil lá. Você atua também? Não, nesse espetáculo eu estou na produção, fazendo as funções do produtor, que é outra função do teatro também, que já até citamos, que é a pessoa responsável por fazer com que tudo aconteça, né? Então, a pessoa responsável por produzir, de fato, o espetáculo, desde fazer a contratação dos atores até a alocação do teatro, de toda a equipe, o gerenciamento disso. E aí a nossa companhia, nesse espetáculo, estou como produtor do espetáculo musical infantil O Reino das Caixas Mágicas. Essa companhia é uma pessoa jurídica. Uma companhia, e o pessoal todo jurídica. É contratado como empregado dessa companhia. Nós temos os nossos atores fixos, né? E temos os nossos atores convidados e todos eles trabalham com a relação de prestação de serviço. Recebem pela sessão, recebem... muitos deles dão aula na companhia também, tem o diretor, então tem várias funções para fazer
um espetáculo Quem acontecer. quiser assistir ao seu espetáculo tem que ir lá no teatro, na Rua 8, Rua do Lazer, Antigo Casablanca, e comprar o ingresso. Ou tem algum Não, local nós vendendo? estamos vendendo no nosso Instagram, @ciacamiarte, ou pelo Simpla. Se você for no Simpla, né, a plataforma de ingressos, procurar lá Cia Camiarte ou O Reino das Caixas Mágicas, você vai encontrar a venda os nossos ingressos para a temporada. Ah, é? Para a temporada? E a temporada sua vai ser sempre lá nesse teatro ou vocês estão pensando em ir para outros teatros também? Nós devemos fazer novamente agora em maio, nesse teatro, mas já estamos olhando também alguns teatros em Aparecida e para tentar fazer o que nós chamamos no teatro de construção de plateia, que é um desafio muito grande no público de Goiânia. Porque você não tem temporadas de teatro em Goiânia, né? Você não tem espetáculos em cartazes, como você tem filmes no cinema, por exemplo, onde a família tem uma programação cultural de ir ao cinema. É um desafio gigantesco, acredito que maior do que o desafio da pandemia. Isso, nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Vamos falar justamente do desafio de ser um ator em Goiânia, né? Um ator de teatro em Goiânia. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem sabe você quer ser um ator, né? É a sua chance de aprender aí e ver quais são as possibilidades e riscos também desta atividade. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e também no YouTube, no nosso canal, no canal do programa Papo Dinâmico e da PUC TV Goiás. E estamos também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lá tem o nosso perfil onde você pode mandar sua mensagem aqui para nós, sugerir temas e convidados, ok? E curtir também o nosso programa, tá bom? Hoje nós estamos falando de teatro. Estamos falando aqui de teatro com Douglas Calazan e com José Mário de Araújo, ambos teatrólogos, atores, né? Produtores de espetáculo, que estão aqui. Como é que é Goiânia? Goiânia tem poucas salas de teatro ou tem muitas? Ou o suficiente? Olha, que eu posso... Bom, vou falar a minha visão. O Douglas já tem mais tempo aqui na cidade. Eu acho que a cidade tem espaços, muitos espaços, só que eu acho que esses espaços ainda não estão sendo... Martins Sererê tinha lá umas 3 salas, né? Fechou aqui lá? Não vejo falar mais. O Martins Sererê, eu sei que é aqui no setor sul. A última atividade que eu vi, que eu fiquei sabendo que aconteceu, foi do lado de fora. Não sei como que ficou depois da pandemia lá. Eles tinham uma boa estrutura, é pequeno os espaços, mas era uma estrutura permanente que eles tinham ali. Eu acredito que a gente tem até bastantes teatros, assim, pelo tamanho da cidade e pelo cenário cultural. Sim. Mas eu acredito que falta mais atividade nos teatros teatrais, porque os teatros acabaram que viraram um lugar de evento. Eles são projetados para isso, não são projetados para... A PUC Goiás tem 2 teatros, é a única universidade do mundo que tem 2 teatros. Nós temos o Teatro PUC e o Teatro Centro de Convenções. Só que são teatros, assim, dependendo para peça teatral, são grandes. Sim. Né? Porque o Teatro PUC cabe 560 pessoas. Isso. E o teatro do CC PUC, 2.510. É o maior, né? Certo? E o Paulo Gustavo esteve aí, falando em Paulo Gustavo, vamos falar da lei dele daqui a pouco. Mas o Paulo Gustavo esteve aí em 2 sessões, ele encheu as 2 sessões, mas foi o único que conseguiu fazer 2 sessões no mesmo dia e encheu o teatro, né? Depois disso, só alguns artistas muito famosos que encheram. E aí fica difícil para uma companhia de teatro de Goiânia fazer espetáculo nesse teatro, né? Madre Esperança Garrido é um teatro grande também, para 700 Teatro pessoas. Goiânia, o Teatro O Teatro Goiânia cabe mais de 1.000 pessoas, salvo engano, né? O Teatro Goiânia está em 700 e poucas pessoas, né? Sim. Temos o Rio Vermelho com 2.000. O Rio Vermelho, 2.000. Então são teatros um pouco maior do que eu acho que o público que os teatros de Goiânia podem levar. A não sei que seja um festival de teatro, onde vários espetáculos apresentam. Mas fica também uma questão nossa como companhia, tem uma tese que nós queremos saber. Será que Goiânia falta público ou falta teatro? O pessoal está mal acostumado, não tem teatro, ou quando tem teatro aqui que leva a gente, geralmente é esse pessoal global, que é famoso na televisão e vem e faz algum espetáculo. Né? Mas acho que essa questão, acho que vem muito dessa questão da formação de público, né? Hoje em dia a mídia ela é muito forte, então... Se a pessoa tiver que escolher entre ver o espetáculo do Paulo Gustavo, que é conhecido no Brasil, e ver o espetáculo do Zé do Conto, é lógico que as pessoas vão querer ver do Paulo Gustavo porque é conhecido no Brasil. Então a mídia é muito forte, né? Sim. Então a gente não pode fazer de conta que isso não existe. A gente precisa de mais acesso para os atores, para os artistas de Goiás, terem acesso na própria divulgação dos trabalhos e até acesso nas estruturas, nas casas de teatro, nos teatros.
Porque um teatro de 2.000 lugares, para qualquer companhia de Goiás, é muito difícil de você levar público. Agora, um teatro de 200 lugares, 300 lugares, já é mais acessível. A gente pode fazer um trabalho de divulgação. Então, acho que também tem tem que fazer esse planejamento, né, de produção para fazer com que as pessoas comecem a frequentar. E quanto mais espetáculo, mais público vai aparecer, porque o público tem que ter algo para ver, se interessar, né, e começar a frequentar. A nossa cultura aqui de Goiânia, ela é de você alugar o teatro um dia, fazer o seu espetáculo e acabou. E isso não é legal para a formação de plateia, porque a plateia precisa conhecer o espetáculo. Se você vai num espetáculo e gosta, em Goiânia, não tem como você indicar para ninguém, porque na outra semana aquele espetáculo não vai estar mais em cartaz. A gente estava conversando exatamente sobre isso antes de começar o programa, que é essa questão da temporada, o exercício. Sim, além de ser um exercício para o público, é um exercício até para o próprio ator, para a companhia, de estar em cena, estar apresentando. E de certa forma, para as companhias, aí é que vem a questão das companhias, elas conseguem sobreviver e precisam da injeção das leis de incentivo, porque caso contrário elas não conseguem sobreviver mesmo, porque não há essa formação de cultura, não há essa formação de plateia, na verdade. E é super importante que a gente entenda. E é curioso que aqui em Goiânia não tem, mas quando o pessoal vai para Nova York, lá o pessoal paga caríssimo para ir para Broadway, né? Sim. E os caras vivem lá e ganham muito mais dinheiro, muitas vezes, que em Hollywood. Mas é uma cultura, né? que foi instalada. E os próprios goianos, quando chegam lá, ficam doidos para comprar um ingresso para ir assistir o espetáculo. Não precisa nem em Nova York. Em São Paulo você tem você tem essa cultura comum. Quando eu fui a primeira vez a um teatro em São Paulo, eu tive um choque de realidade, como lá é cultural, como é um passeio familiar, assim como a gente vai no cinema, todo final de semana tem dezenas de teatros funcionando, todos lotados, todos cheios, porque é uma coisa cultural. Faz parte, né? Faz parte de quem mora em São Paulo ir no teatro. Agora tem um detalhe, por exemplo, em Fortaleza, eu vou até sair da pauta aqui um pouquinho, mas em Fortaleza, eu já fui muitas vezes em Fortaleza e admiro como os artistas de lá, em geral todos humoristas, né? É uma corrente, é uma rede entre eles. Porque durante a orla ali marítima, na praia de Iracema e outras praias que ficam ali no centro, né? Eles montam um quiosquezinho ou carrinho, como se fosse um carrinho picolé, vendendo ingressos para o show que vai ocorrer. E ocorre todo dia à noite, eu acho que o ano inteiro, porque toda vez que eu vou lá tem esse pessoal lá. E os turistas todos compram esse ingresso e à noite geralmente a barraca, eu não sei se tem outras barracas, mas pelo menos a barraca que eu fui uma vez, fica lotadinha para o pessoal ver o espetáculo, entendeu? Mas os artistas se unem. Aqui parece que os artistas, cada um que se vira, dá tapa sozinho, não? Acredito que tem um pouco disso também. Na verdade, acho que vai muito de cada região, né? Essa estratégia de marketing do carrinho é ótima. E é num lugar específico, é na praia, onde estão os turistas, onde estão as pessoas. Um local que aglomera muita gente é na 44. Por que lá na 44 não tem lá alguns quiosques divulgando o teatro que vai acontecer, sei lá, no Teatro Goiânia? Ou não tem ali na praça, aquele teatro que tinha ali no Lago das Rosas, acabou aquele teatro lá? Esqueci o nome do Teatro Inacabado. O Teatro Inacabado. Ele acabou mesmo? Inacabado, ficou inacabado. Eu acho que acabou. Continuou inacabado até acabar. Foi todo... Mas essa ideia é ótima da 44. Sério, mas inspirando um pouco no jeito que os cearenses sobrevivem. E eles conseguem viver e se tornam muitas vezes, entre eles, acaba despontando algum artista global, como Chico Anísio, o Tom Cavalcante, que passou por tudo isso. E são referências do humor, né? Exato. Então parece que falta alguma coisa assim, ou talvez até algum projeto apoiado aí pelas leis de incentivo, né? Um projeto que possa fazer isso e criar essa rede de apoio entre os artistas. Eu acho que a gente acaba ficando muito nessa batalha por verba, para conseguir montar o espetáculo, e acaba também, inconscientemente eu acho, acaba esquecendo que é necessário ter o coletivo, que é necessário os grupos se encontrarem, conversarem sobre isso, e fazer isso realmente criar força. E a gente, como um grupo, né, um coletivo, tem muito mais força do que um grupo sozinho. Eu acho que a gente acaba, é o inconsciente mesmo que acaba indo, a gente está tão na batalha. Talvez a Secretaria de Cultura, a gente esteve aqui com a gente o secretário municipal de Cultura, né? Quem sabe ele possa estar nos assistindo e pegar alguma ideia nesse sentido de apoiar os artistas para criar essa rede. Até porque a 44 ali tem a ver com a prefeitura também, de repente ele pode até criar algum meio. Ele que inclusive é artista, não sei se ele continua lá, ele é cantor, era cantor quando veio aqui, né?
Então, de repente, pode até e todas criar as alguma coisa, estratégias, algum né? programa da própria prefeitura integrando os artistas numa atividade Eu creio que todas as estratégias de incentivo à cultura é válida. E o teatro, a gente acaba ficando muito, a gente vê os teatros com uma estrutura para dança, com uma estrutura para orquestra, com uma estrutura... E a gente do teatro acaba ficando sempre... Agora, mudando de assunto, o nosso telespectador aí tá doidinho para ser um ator, ele quer ser ator, ele quer atuar. O que ele tem que fazer para ser ator? Estudar. Mas estudar onde? Ele tem que procurar Bom, integrar no grupo eu- de teatro? Tem escola de teatro em Goiânia? Aqui em Goiânia eu posso indicar o Basileu França, Brasileiro que França. tem teatro lá, uma escola muito boa, tem teatro, tem dança. Hoje, para mim, a referência como escola de teatro é o Basileu, mas também tem outros projetos que acontecem em Goiânia, que eu acho que o Douglas até... Temos outros projetos, temos algumas companhias que dão aula, né? A companhia, a CIA Camiacha, a nossa companhia, tem... Lá no Parque Amazônia. No Parque Amazônia tem aulas inclusive tem aulas de teatro e de teatro musical, que o teatro musical, além do teatro, vai englobar ainda o canto e a dança dentro do estudo. E a nossa companhia, inclusive, trabalha com o processo de formação profissional. Hoje, os artistas que estão em temporada do nosso espetáculo, 90% deles foram formados dentro da própria escola. Então, você entra ali como um aluno, mas a intenção é que você chegue a ser artista de um espetáculo, né? Agora, o que eu diria para qualquer artista que quer se tornar um ator é que você precisa estudar. A atuação não é hobby, a atuação não é uma coisa para se fazer, não é um passatempo, porque a atuação é uma Mas estudar profissão. o quê? Literatura, estudar peças de teatro, estudar o Ariano Suassuna. Estudar, exatamente, desde ler grandes obras. Desde ler grandes obras procurar até sistemas de interpretação, né? Você consegue estudar sistemas de interpretação. Expressão corporal. Expressão Ir corporal. para uma faculdade, fazer artes cênicas, ok. que é graduação. E Tá, tudo mas que todo o ator tem que ter curso superior, não, né? Eu sou... Bom, não sei como cada um tem uma Não, opinião. você aqui. respondeu agora. Responde no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, falando sobre teatro com o Douglas Calazan e com o Zé Mário de Araújo. Então, é necessário a pessoa ter curso superior ou é bom que ele tenha curso superior? É bom, muito bom que tenha um curso superior, né? Assim como qualquer outra profissão que a gente vai se especializar. Por quê? Porque vai ter que aprender Romeu e Julieta? Porque Vai ter que ler Shakespeare? vai ter que ler Shakespeare, mulher, Bertolt Brecht. Mas ler Shakespeare em português ou em inglês? Bom, aí o nível já é outro, aí não dá pra gente... Aí já é muito. Sim, mas tem que ler a peça em português, Romeu e Julieta, interpretar Romeu e Julieta. Por que é importante interpretar Romeu e Julieta? Porque Romeu e Julieta é uma das obras mais conhecidas de William Shakespeare, que a gente pode chamar ele de um grande dramaturgo da história do teatro mundial. Né? Mas ao interpretar essa peça, a gente adquire alguma coisa especial de técnica, de arte, Sim, de porque teatro? até interpretar essa peça, ele já passou por um processo de estudo com os professores, com expressão corporal, com voz, né? Teatro inglês, que o Shakespeare é teatro inglês, então tem que ter um trabalho de voz. Sim. Tem todo um processo aí atrás de estudo para ele chegar a realmente participar de uma montagem de Romeu e Julieta. Para ser ator, tem que ter criatividade ou ele tem que ser capaz de cumprir exatamente o que o diretor manda? Ou ele pode inventar também? Bom, essa é uma... Com certeza precisa da criatividade, porque o diretor, ele está ali para ver, na maioria das vezes ele tem uma ideia do que ele quer para o espetáculo, mas nada impede do ator apresentar o que ele concebeu para aquele determinado personagem. Então o diretor, na verdade, ele espera que o ator apresente algo, porque o diretor não quer ficar, não é papel do diretor Trazer o negócio mastigado. mastigado e dirigir centímetro, segundo por segundo da cena. Então, a arte do ator é da vida. E o diretor vai colocar a vida daquele personagem dentro do espetáculo que ele está montando, do jeito que ele imagina que tem que ser feito. Agora, essa pergunta de o que tem que ser feito, o que tem que fazer para ser um ator, a gente recebe muito lá na nossa escola e as pessoas, às vezes, pensam que fazer um curso de 6 meses, ou um ano, ou 2, vai sair de lá como um ator profissional.
E a verdade é que a carreira e o caminho a ser trilhado é bem mais do que isso. Mas tanto a formação acadêmica, né, Sim. quanto a formação de palco. Você precisa de vivência para você ter a bagagem. Porque o ator, a gente tem aquela imagem que o ator ele carrega uma bagagem. Então, quando ele precisa de algo, ele vai lá naquela mala dele e tira uma determinada habilidade que ele aprendeu. E isso é da vivência, é de anos e anos. E mesmo Na verdade, formado... ele constrói o personagem. Para construir, ele reúne vários elementos, né? Porque o cara tem que aprender a concentrar, tem que aprender a decorar roteiro, tem que aprender a interpretar esse roteiro. No caso do musical, tem que aprender a cantar, dançar. Sapatear. A expressão corporal, porque ele tem que representar com uma certa expressão, né? E mesmo saindo, mesmo formando, né, estando formado, a gente vai estar sempre aprendendo, porque você está trabalhando com arte. Então eu tenho que aprender a dançar, algo que eu ainda não sabia, que eu não aprendi na faculdade. Tem que aprender a concentrar também, né? Porque assim, diante de uma plateia, o teatro, você viver um personagem, muitas vezes aquele ambiente pode te dispersar, desconcentrar, né? Então, a pessoa conseguir ficar concentrada, por exemplo, a pessoa tem que chorar e chorar realmente. Não é fácil, né? É todo um processo. Às vezes até rir é difícil, né? Sim, muito difícil. Fazer rir, então, é muito difícil. Mas vale a pena ser ator? Se vale a pena? Se você pudesse começar de novo, você começaria com certeza. Ator? É? Sim, com certeza. Com certeza, sim. Com certeza. Porque o teatro é além dos palcos, né? Eu acredito que muitas das coisas que as pessoas aprendem no teatro está além dos palcos, porque isso a gente trabalha bastante na nossa escola. A questão não é se você vai estar no palco ou não, mas a questão é você vai se tornar uma pessoa melhor, uma inclusão, você vai ter uma inclusão social, você consegue trabalhar em equipe, você consegue desenvolver suas habilidades de comunicação. Então, assim, independente de se a pessoa deseja ser um ator de palco ou não, uma das coisas que a gente fala para você se tornar um melhor cidadão, uma melhor pessoa talvez o teatro seja indicado para você. Assim, a condução da política cultural hoje no Brasil pelo atual governo federal, tem sido de embate com os artistas. A arte e o teatro tem tanta importância política, assim? O artista ele é um formador de opinião, né? Então, partindo desse princípio, a gente já vê a importância do artista. A gente leva informação, a gente leva opinião, a gente faz o público questionar. Pois é, agora, recentemente, o Congresso aprovou uma lei, a Lei Paulo Gustavo, né? Sim. Que previa aí liberação de 3 bilhões e 800 e tantos milhões de reais para os artistas, por intermédio dos estados e dos municípios. Caberia à União fazer esse repasse para os estados e municípios, os municípios, mediante projeto, evidentemente, apoiar as atividades artísticas dos seus municípios e seus estados. E, no entanto, o presidente da República vetou, né? Há uma probabilidade grande do Congresso derrubar esse veto. Mas esse veto do presidente, com alegações orçamentárias, alegações econômicas, na verdade, está em linha, né, com a política que ele vem, né, de justamente evitar repassar recursos para o segmento artístico, né, cortando aí Lei Rouanet, várias outras formas de incentivo, ele tem cortado e tem incentivado apenas grupos que são alinhados aos evangélicos, alinhados à ideologia dele. Então, com a clara preferência por um determinado tipo de categoria de artista. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês avaliam essa questão do veto e essa possibilidade de incentivo? É um prejuízo grande para o setor, esse veto? Sim, um prejuízo é enorme. E essa questão desse veto, acho que já é histórico também, né? A gente da classe artística, a gente já sofre com essas questões há muito tempo. Desde a época da ditadura, que tinha essa questão de não vamos deixar os artistas falarem, não vamos deixar os artistas exporem as suas opiniões. E acho que hoje está reverberando isso. Hoje a gente está passando por um processo muito parecido, muito próximo dessa questão. Lógico, eu não vou usar palavras, eu não vou dizer que não sei, usar a palavra censura nesse momento, mas a gente está passando por uma censura. E isso que acabou de acontecer, eu acordei hoje com essa notícia. Né? Semana passada. Semana passada. E todo dia eu estou acordando com uma notícia complicada, que assusta. Para quem trabalha na área cultural, só na área cultural, assusta. Mas a questão política é muito delicado, né? Porque a gente está num momento complicado, vamos dizer essa palavra, para não falar outras palavras. Quando você, de uma certa forma ou de outra, você acaba tolhindo a cultura e o avanço artístico,
isso não deixa de ser um retrocesso de alguma forma. Total. Porque, de uma forma ou de outra, isso não acontece só na esfera política. Há muitas frentes que às vezes querem tolir a cultura, cortar. Isso com certeza é um retrocesso, porque a cultura, ela está, como eu falei agorinha, Faz parte. ela está além dos palcos, né? Ela está muito além dos palcos. Que artistas inspiram vocês? Você, Douglas, você se inspira em qual artista? Qual artista aí que é a sua referência? Olha, hoje, como eu trabalho com teatro musical, né, a minha maior inspiração hoje para essas linhas que nós estamos montando é o Hugh Jackman, com certeza. Como é que chama? Hugh Jackman. Esse eu não conheço, não. É o Wolverine. Ah, é? Ele é um dos Porque ele é um grande ele tem esse... Sim. ele é um grande artista do cenário do teatro musical. Mas nacionalmente nós também temos o Miguel Falabella, que é um grande artista no cenário do teatro musical também. E são, para mim, hoje os dois, nacional e internacional. E você, Zé Mário? Nossa, tem muita gente que eu gosto, que eu admiro. Nós falávamos aqui no intervalo do Rolando Boldrin. Rolando Boldrin, na questão de contar né? história. Não tem quem assiste o Rolando Boldrin e não se emocione com as histórias que ele conta. Na área do teatro, eu gosto muito de um ator chamado Luiz Melo, que ele é até conhecido, ele é global hoje em dia, mas ele tem uma história no teatro muito importante. Tem muita gente do teatro que Você conta histórias de cordel? Nordestina, né? Eu lembro lá do Patativa de Assaré, você conhece alguma coisa? Não vai dar tempo pra você representar, para falar que você conhece, que eu não vou pedir. Não, Patativa de Assaré. Tem o Câmara Cascudo, que é um pesquisador que juntou todos esses cordéis, todas essas histórias do interior do Nordeste, que é um grande pesquisador. Câmara Cascudo, inclusive eu recomendo a todos pesquisarem sobre ele. Patativa do Assaré é uma referência. E eu não tenho essa questão única de trabalhar um estilo único de histórias, né? Então eu gosto de boas histórias. É o que importa, assim, para mim. O teatro tem algumas expressões, por exemplo, o que é bater texto? É a leitura, é sentar, pegar o sentar texto e ler. Texto ali antes da vamos bater texto. Ah, ok. E Bobo da Corte? Bobo da Corte é aquele personagem que trabalha na corte, mas tem essa expressão no teatro, Bobo da Corte. As pessoas podem ver o Bobo da Corte como o palhaço, né? O palhaço da turma, o palhaço do espetáculo, que era o Bobo da Corte, né? Se bem que o Bobo da Corte ele não era tão bobo assim, ele era muito mais inteligente, né? Todo espetáculo tem os certos arquétipos, né? Esse é um dos arquétipos de um personagem. Então você tem sempre o príncipe, você tem o vilão, você tem a princesa e você tem esse alívio cômico, né? Então tem sempre um arquétipo. Qual o propósito de vocês com o teatro? O que vocês pretendem com o teatro? Você, Douglas? Bom, a nossa intenção com a nossa companhia, com os nossos espetáculos, é levar mensagens que sejam agregadores, que agreguem na vida das pessoas, além de coisas... Porque a gente vê muitos espetáculos que são bonitos, ok, são maravilhosos, mas a mensagem não conecta, não traz ali com a plateia algo que seja real, entende? Algo que seja, por exemplo, nesse espetáculo que nós trabalhamos a importância das crianças entenderem que é importante elas serem alguém, não ter as coisas. Porque as crianças hoje, os pré-adolescentes, eles vivem numa pressão de ter... Do ter, né? Do ter seguidores, do ter coisas, do ter iPhone, de ter. E essa pressão que acaba eles sofrem, acaba trazendo depressão, ansiedade. Esse é uma das coisas que nós trabalhamos no nosso espetáculo. Nossa companhia tem essa intenção de trabalhar mensagens que agreguem na vida das pessoas, que consigam trabalhar isso. Por aí também, Zé? É viver da minha arte, é viver da minha profissão, ser respeitado na minha profissão e poder pagar minhas contas com a minha profissão, porque foi a profissão que eu escolhi de ter como trabalho e de vivência, de levar arte para todos. E é isso, eu como arte educador, como contador de história, como ator, é levar a arte e viver dela. Perfeito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, a musiquinha inclusive já acabou, dizendo que acabou mesmo o programa. Então eu agradeço vocês pela colaboração aqui aos nossos telespectadores. Muito obrigado, boa noite a vocês, Pastor Douglas. Obrigado a todos, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. A todos uma boa noite. Tá, e para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.